ódio e dor se farão sentir na escuridão. Será alguém do aí se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Muito bem, nós já estamos aqui no nosso plantão da fé. Mais uma madrugada, dentre muitas, ao longo de 37 anos, 10 meses e hoje 22 madrugadas, todas as madrugadas. Não tem uma sequer que tenha sido interrompida. Todas as madrugadas, em 37 anos, 10 meses e 22 madrugadas que nós aqui estivemos e estamos e estaremos até que eu saia da terra. Chama-se caráter. A Bíblia fala da responsabilidade dos que pregam a palavra. Deus não escolhe o irresponsável, o menino, o moleque, um garoto, um aventureiro. Não, a religião escolhe, e os líderes da religião também escolhem e colocam esse fardo sobre um menino irresponsável que não sabe nem o que ele está fazendo. Ele é um laranja, é uma mula, é um instrumento usado pelo homem, não por Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus primeiro forma o homem. Deus, para usar Moisés, para você ter uma ideia, levou 80 anos. Para Deus usar Moisés, ele levou 80. E desde que ele nasceu, lá no ventre da Hebreia, e foi colocado no cesto, no rio Nilo, para ser encontrado pela filha de Faraó, já era Deus. E ser formado dentro do Egito, que era o primeiro país do mundo, que dominava a ciência e tudo, era projeto de Deus. Moisés passa 40 anos no Egito, na fartura. Ele era príncipe, ele seria o faraó lá no Egito. Ele era o mais sábio, ele era o mais forte, ele era o mais preparado no Egito para assumir o lugar do faraó. Depois Deus o tira dali e o leva 40 anos no deserto para conhecer a miséria, amassar barro na lama, ficar perturbado, conversando com as moscas, surtado. Moisés fica surtado 40 anos, não é um dia nem 2 dias, não é internado numa clínica, é surtado 40 anos no deserto. É Deus trabalhando para preparar um homem para fazer o trabalho que eu faço. 80 anos. E depois de 80 anos, se utilizou de Moisés Joaquim Marques Fernandes. Acorda, homem. Luzia Fernandes. Acorda, mulher. Maria Luísa. Acorda, senhora. Wilson Pucar.
Esperta, rapaz. Isanélia Oliveira, vamos buscar o sobrenome do teu pai. Esperta. Márcia Sanches, filha de Suzano, teu pai é pastor Divino Marcos. Você não pode fracassar de jeito nenhum. Acorda. Deus não escolhe um irresponsável, um moleque, um aventureiro. O aventureiro fica na religião, a troco de algumas coisas, física, material, submetendo a tudo para poder preservar aquilo que tem de material à sua disposição. Iludido com a gravata no pescoço e com terno, com a gravata, com o uniforme. Mas quando Deus quer usar um homem, Ele forma esse homem. E a escola de formação de Deus não é o palácio, é o deserto. Ninguém mudou o deserto. O Monte Sinai, ninguém muda. Israel, Jerusalém, transformaram no que transformaram. No lugar turístico. Mas o Sinai é intacto. Ninguém, o Monte Sinai, de verdade, ninguém tem acesso a ele. Ninguém. É o único lugar que o soberano, o Deus Pai, colocou os seus pés. E ali no deserto do Sinai, para chegar lá no topo, aonde Deus deu a lei, a tábua, escreveu a tábua da lei para Moisés, só quem ele, ou melhor, ninguém. Pronto, para você não ter nenhuma possibilidade, nenhuma probabilidade de ser enganada. Quer ser enganado, seja. Mas eu estou lendo a Bíblia para você. Ninguém. Assim como quando Deus expulsou Adão e a Eva, Ele colocou anjos para que ninguém entrasse. O Sinai é cercado, não é por ninguém, é anjos. Os milhares de milhares, os milhões de milhões, certo? E ninguém, nenhum comedor de arroz e feijão, não chega. Chega em algum lugar e dizem, é o Sinai. E todo mundo que acredita em tudo e em todos, vai acreditando em tudo que é falado. Mas quem conhece a Bíblia, não acredita em homem. Quem conhece a Bíblia, sabe que maldito é o homem que confia no homem. O homem sempre vai contar uma história para ele se beneficiar e construir um império para ele. Mas você não conhece a Bíblia. A Bíblia não é a Bíblia não é um livro de fácil compreensão e também não é revelada por causa da tua faculdade de teologia, por causa da tua pós-graduação, por causa da tua capacidade ou por causa dos teus conhecimentos teológicos. Bíblia é revelação divina. Pregar o Evangelho é vocação divina, não é profissão, não é na faculdade de teologia, filosofia. Pode estudar, pode arrumar os canudos e os títulos e as titularidades e as nomenclaturas que você quiser ter ou que alguém quiser te dar. Mas você sabe mesmo, com todos os títulos que você tem, ocupando a posição eclesiástica que você ocupa, você sabe. E o pior mentiroso é o que mente para si próprio. E o pior enganador é o que engana a si próprio. Você sabe que você não é um escolhido. Você sabe. Você também sabe que você vai terminar os seus dias junto com Satanás e os seus demônios por causa da mentira. Apocalipse 21:8. A relação daqueles que vão morar no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, os últimos da lista é os mentirosos. E qual o mentiroso? Principalmente o que mente para si próprio e o que ousa brincar com a Bíblia ou brincar com Deus. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus não te escolheu, muito menos te elegeu. Você, desempregado, querendo arrumar um meio de sobrevivência, entrou numa tal de igreja e virou um tal disso, tal daquilo. Mas você sabe que você não é chamado. Você é o mensageiro do homem. O homem manda e você fala. Você é empregado.
Você realmente tem que se submeter a tudo e tem que acatar tudo mesmo, porque você é empregado. Mas o pastor Divino Marcos nunca foi empregado de ninguém da terra. Eu sou um escolhido, um ungido, o mensageiro de Deus, não do homem, do altar, não da instituição, não da religião. E acabou, você não conhece. Deus não é irresponsável. A senhora mãe Márcia tem 2 crianças. Você não pega os seus 2 filhos que você tanto ama, que saiu de dentro de você. Você não pega essas 2 crianças e entrega aos cuidados de uma irresponsável para cuidá-la, ou para cuidar deles, para você ir trabalhar. Não, você não faz isso. Ou para você ir resolver qualquer coisa. Você não deixa essas crianças com alguém irresponsável. Isso é a sua criança, seu filho, sua filhinha, o seu filhinho. Quanto mais Deus com relação à alma. Só para você ter uma ideia, só para você tentar te ajudar, às vezes ver se essa cabeça aí melhora. Isanélia, vê se essa cabeça melhora, tentar te ajudar. Vou tentar. Quando Jesus saiu da terra, o Filho de Deus, que tem a responsabilidade de cuidar de almas, quando ele saiu da terra, ele havia formado 12 homens, mas ele não deixou aos cuidados de nenhum deles, que ele que formou. O primeiro dele foi Simão, depois o seu irmão André, e aí ele foi chamando os 12, e foi trabalhando durante 3 anos e meio no caráter deles, na formação deles, de todos eles. E agora ele foi embora, e todos eles queriam saber quem era que tinha ficado com a responsabilidade, e nenhum deles Jesus deixou. Jesus foi embora e entregou aos cuidados da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é quem está até hoje tomando conta, que é o Espírito Santo. Primeiro veio Deus Pai, depois veio Deus Filho, e por último, que é o último que nós estamos vivendo na era dele, é o Espírito Santo que está tomando conta. Não, mas alguém disse que era o Pedro. A Igreja Católica fala isso. Mas você, coitado, você quer fazer a obra de Deus? Não, você ajuda. Você ajuda, nos ajuda. Mas você não tem como fazer a obra de Deus, porque fazer a obra de Deus é destruir a do diabo. E para destruir o diabo, você tem que ser escolhido, eleito. Não é só escolhido, não. Chamado, escolhido e eleito, não pelo pastor Divino Marcos, pelo Senhor da obra, que é Jesus. Aí você terá uma condição sobre-humana, acima de todos os homens, em todos os aspectos. Não adianta você pensar que você é muito inteligente e tem muita formação e conhece e domina todos os assuntos da terra. Você perde de 10-0 para aquele que foi escolhido. Você pode consertar meus erros de português e tudo que eu falar, mas você sabe dentro de você que você é uma dependente do que está conosco. Jó, capítulo 2. Jó, capítulo. Por isso que você, se fosse honesta, se você fosse honesto, você que está me vendo com esses olhos, você que está me ouvindo com esse ouvido ou com esses ouvidos, você que vai me ver e que vai me ouvir posteriormente através do Instagram, do Facebook, do YouTube, da lista de transmissão, se você fosse honesto, agora você vai conseguir descobrir se você é honesto ou desonesto. Agora você vai descobrir se você é honesta ou desonesta, e também vai conseguir descobrir porque que a tua vida é uma calamidade, é um caos, mesmo você se intitulando evangélica, cristã e não sei o que lá e não sei o que lá.
Agora você vai descobrir se você é honesta ou não. As mulheres, honesta ou não. Os homens, honesto ou não. Agora, porque se você fosse honesto, você devolvia o dízimo aqui, ó. Se você não devolve o dízimo aqui, e está me ouvindo agora, ou irá me ouvir, você já sabe que você é desonesto. E por isso que o devorador entra, pinta e borda. E quando você chega no final do mês, você vê que você gastou mais com remédio, você gastou mais com eletrodoméstico que queimou em casa, você vê que você gastou batendo o carro com multa, você vê que chega algum rombo na tua vida financeira acima de 10% que você tocou e roubou. Aquele que retém mais do que lhe é justo, ser-lhe-á em pura perda. Você vendeu o carro, não deu dízimo. Você vendeu o terreno, não deu dízimo. Você recebeu uma indenização, não deu dízimo. Você retém, ou melhor, ainda está lá retido. Aquele dinheiro que você reteu, que pertence ao altar, credenciado, que é de Deus, que é a obra de Deus, lhe será em pura perda. Você vai perdendo tudo. Agora você descobre, mas você continua com a sua farsa, com a sua máscara, você continua com a sua mentira, com o seu fingimento. Você passa a maquiagem e vai empurrando com a barriga as suas mentiras. E você pergunta para o pastor divino Marcos, por que não acontecem as coisas? Por que Deus não me honra? Mas ele disse, eu honro que me honra. Por que Deus não me dá uma saída? Mas ele disse, eu honro que me honra. Por que Deus, pastor, por que Deus não faz sair aquele dinheiro? Ele já sabe que você é infiel no pouquinho que chega na tua mão. Por que ele vai colocar um outro valor maior na tua mão se você é infiel? Agora você descobriu. Puxa vida, eu não queria ter descoberto, mas agora já está descoberto, não tem jeito. Não adianta você querer dibrar, não adianta você querer dar uma volta e depois vir com cara lambida, pedir ajuda em oração, porque você já sabe que você é desonesto, que você não respeita. Deus amou Jacó, odiou a Esaú, porque não respeitou, não desprezou o que Deus está fazendo por ele. Se você fizesse por mim o que eu estou fazendo toda madrugada há 37 anos, 10 meses, 22 madrugadas, eu faria tudo o que você fala, obedeceria a palavra. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, eu não estou falando segundo a minha inteligência, estou falando segundo a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você está descobrindo. Não é por acaso que você acordou e entrou nessa programação. Não é por acaso que você está ouvindo agora essa palavra. É Deus. Geri, Coimbra. Deus está mostrando para a senhora, para o senhor, para você. Por que a coisa não anda? Por favor, mantenha o silêncio. Porque você não é fiel. Você trata Deus com descaso. Você trata Deus com descaso, com desdém, com desrespeito. Você paga a luz para não cortar a luz. Você paga a água para não cortar a água. Você paga o imposto para ir para a cadeia. Você paga a pensão, porque senão você vai para a cadeia e tem que botar ele na cadeia. Não é? Não, cadeia. Depois larga você besta. Você paga porque você não quer ir para a cadeia. Mas só que você vai para a cadeia espiritual quando você não paga. Para ser sincero com você, a Bíblia manda você pagar o dízimo. Não é devolver nem dar, é pagar.
Lê a Bíblia. E quando você paga a conta de luz, você não acha que está fazendo favor para a empresa de energia. Não. Quando você paga a água, você não acha que está fazendo favor para a empresa da água. E quando você paga o dízimo, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Porque é o altar que está te iluminando, é o altar que está saciando a tua sede. E para o altar te iluminar, o altar saciar a tua sede, ele tem que sacrificar 100%, não é 99,9%. Ele tem que deixar de existir para ele te ajudar, te iluminar. E o altar não é a parede, o altar não é as pedras, é o ungido. Eu fui para Uberlândia, o altar estava em Uberlândia. Eu voltei para São Paulo, o altar está em São Paulo. O altar é onde está o ungido. Versículo 3, capítulo 2 de Jó. O Senhor disse a Satanás, o Senhor disse a Satanás, dois seres eternos conversando, o Senhor do céu e o Senhor das trevas, o eterno das trevas, o que vai morar por toda a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, está ouvindo o que mora e vai morar eternamente na glória. É o Senhor. É o Senhor. Simão, o Senhor disse a Satanás: não observaste o meu servo, Jó, que não há outro. Não tem outro não, senhora. Não adianta só querer fazer comparação, é incomparável. Não há outro como ele na terra. Ele não está falando de um lugarzinho, ele está falando de todo o planeta Terra. Dentre os 8 bilhões de ser humano, eu não tenho outro representante, só ele. Teu pastor não tem disposição para isso não, senhora. Teu pastor, senhora, aí da tua instituição e da tua religião, coitadinho, não tem essa disposição. Senhora, não tem, senhora. Vou te ajudar a senhora identificar o caído dentro da tua instituição e da sua religião. Ele não tem introdução. O cérebro dele é perdido. A palavra, a mensagem dele não tem início, não tem meio, não tem fim. Mas só que ele fala que o caído é quem saiu. Saiu da onde que eu não estou sabendo? Porque o ungido de Deus nunca esteve. O ungido de Deus nunca foi de instituição, nunca foi de religião. O ungido de Deus é do altar. E todo mundo lá, do outro lado, já sabe. O altar é o fogo fumegante. O Monte Sinai nunca apaga o fogo. É só o fogo que Satanás respeita, senhora. Se era a pessoa que fosse o título, o cargo, a posição. Por isso que vão trocando, vão mudando os títulos para pastor, bispo. Vamos ver se dá me ajuda, né? O apóstolo. O nome de Deus não tem tido de nada, rapaz. O nome de Deus é de Deus.
Como dizia Dona Luzia, o pastor deixa de ser pastor, o bispo deixa de ser bispo, senhora, mas o homem de Deus é sempre homem de Deus. A mulher, na Bíblia, andando com o marido do lado, passou o profeta Eliseu, e a mulher disse: ali vai o homem de Deus, ali vai o santo homem de Deus. O homem de Deus. Por favor, permaneçam sentados e respirem. E agora eu vou acabar de abrir sua cabeça, porque o homem de Deus trabalha por uma outra coisa muito maior que tudo que existe material, físico. O homem trabalha por uma coisa que está aí dentro de você, que é eterno, é o seu maior patrimônio. Não é o teu carrão, tua casona, teus milhões, ou a falta de milhões. É tua alma. Você viu meu servo Satanás? Satanás, disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, varão cabal e reto, justo, íntegro e reto, temente a Deus, afastado do mal, e que ainda retém, no meio de toda essa sujeira, ele ainda mantém a sua. No seu celular, a reunião começará em alguns instantes. Lógico, já começou, minha filha. Mantenha a sua integridade. Ele não se corrompeu, ele é aquilo ali. Mas isso e aquilo, ele é aquilo ali. Mas o avanço da tecnologia, ele é aquilo ali. Mas isso e aquilo, ele é aquilo ali. Deus não muda, Satanás também não. O avanço da tecnologia não vai mudar os modos operantes de Deus nem do diabo. Aí vamos pular para o 4 para a gente fazer a oração. Respondeu Satanás. Conserve o silêncio no santuário. Respondeu Satanás. Disse ao Senhor: pele por pele, pele por pele, pele por pele, e tudo que o homem tem, dará. Pele por pele, e tudo que o homem tem, dará. Pela sua alma. Olha para o pastor, senhora. Abra a cabeça, senhora. O maior patrimônio da senhora, vou chegar mais perto. O maior patrimônio do senhor é a sua alma. O bem maior que eu tenho é a minha alma. O único que salva a minha alma sou eu que salvo. E o único que condena. A reunião começará em alguns instantes. O único que condena sou eu que condeno. Aquele que crê será salvo, e o que não crer já está condenado. Não é seu carro não de milhões,
nem sua casona, nem os muitos patrimônios que você tem, que nem que você vivesse 300 anos, acabaria o seu dinheiro. É a sua alma, que você não tem dado valor para ela. Você cuida do cabelo, cuida de sua estética, cuida de tudo, malha, faz isso, faz aquilo, mas não cuida do que é mais importante. E ainda não honra quem está tentando ajudar você a cuidar do que você tem de mais precioso. Não respeita. Soberano de Israel, nada além do que o Senhor mandou, meu Pai, e nada a quem, nem diminuo e nem acrescento sequer uma vírgula, uma pontuação, nada. Eu não sou dono de mim, eu entreguei minha vida. O dono da minha vida é o Senhor. Sou mensageiro de Deus. Então o Senhor é que usa, o Senhor é que nos usa para guardar o maior patrimônio existente dentro do homem. Ao médico do coração, o cardiologista, ao médico da cabeça, o neurologista, há um especialista para cada órgão que há no corpo humano, mas há um ungido de Deus para cuidar do que está dentro do ser humano, que é eterno, que é a alma. E nós aqui estamos toda madrugada, a gente passa por cima da gente mesmo, é viagem para lá, viagem para cá, é cansaço físico, é afatigante, mas a gente passa por cima da gente para poder